O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Cristo em vós, esperança da glória. Paulo já dizia isso. Hoje a aula 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Textuário dessa lição, para que a gente possa um pouquinho mais de detalhe a respeito dessa história. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. Não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Pai querido, fala conosco, Senhor. Derrama sobre nós da unção, da graça. Somos gratos ao Senhor por esse tempo. Obrigado por essas aulas. Obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Obrigado por esse canal, Pai, que faz com que a gente possa chegar na casa das pessoas, na intimidade das pessoas, para ensinar aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Verdade prática? Fique firme. Precisamos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus vivo, acima de todos e de todos. O que Paulo fala sobre isso? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Presta bem atenção nesse versículo. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não é a pessoa, é a autoridade da qual está revestido. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. E para encerrar, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. O próprio Jesus deu exemplo disso no Novo Testamento, através do seu ministério. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Esse versículo complementa para nós o que vamos falar na lição. O Deus Todo-Poderoso continua cuidando de seu povo de maneira amorosa. A estratégia da rainha, a revelação ao rei e a punição do culpado são os assuntos dessa lição. A injustiça é um vício da alma. A injustiça, a soberba, o orgulho são características contrárias àquelas que o Senhor deseja que demonstremos ao nosso semelhante. Vamos declarar uma guerra contra esses princípios do mal em nossas vidas. Precisamos perseverar no caminho da retidão e, consequentemente, da justiça divina. Olha o que Jesus ensinou. Disse ele: bem-aventurados seriam aqueles que tivessem o quê? Fome e sede de justiça. Falou também para buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Jesus não veio julgar segundo a vista dos seus olhos, mas segundo a reta justiça de Deus, como está escrito no livro de Isaías. Então, quer andar em retidão? Faça o mesmo que ele ensinou. Deus agora altera todo o cenário caótico naquela cidade. Susã viu Mardoqueu sendo exaltado e ao mesmo tempo Amã sendo humilhado. A própria mulher havia anunciado que ele corria um risco. Cedo saiu de casa determinado a conseguir ao rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Susã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável da esposa, dos filhos, talvez dos amigos, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther.
Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desconfortável. Seus pensamentos agora, mais do que nunca, se confundiam dentro dele. O rei disse para Esther qual a sua petição. Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha. Esther compareceu em sua presença correndo o risco de morte e no primeiro banquete manteve o suspense do que lhe afligia. Algo muito grave estava acontecendo. Com certeza foi o pensamento do rei. Esther se mostrou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. A oportunidade lhe foi dada para realizar seu tão importante pedido. Ela o fez com palavras que trouxeram fúria e perturbação ao rei e, por outro lado, terror ao coração de Amã. Esther declara ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça. É possível que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo da rainha. Uma surpresa para o rei? Sim, até então a nacionalidade da rainha não tinha sido revelada a ele. Revolta. Não haveria nada, absolutamente nada, que aplacasse agora o furor do rei. A justiça seria cumprida. Os soldados cobrem a cabeça daquele homem que intentava o mal a todos os judeus. Não se pode presumir que um rei ou líder, ou até mesmo qualquer governante, sabe em detalhes tudo o que acontece em seu palácio, cidade ou mesmo igreja. Mas lembre-se, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Essa história toda é como se aos 45 minutos do segundo tempo o socorro viesse. Deus não está alheio ao nosso clamor. Lembre-se de Moisés, o povo clamava por um libertador. O que Deus fez? Enviou o socorro. O eunuco Harbona faz uma sugestão. A forca de 50 côvados de altura, ou seja, mais ou menos uns 22 metros, que talvez fosse para promover um espetáculo público, não se sabe o porquê dessa altura, agora serviria para a vergonha daquele homem, o mau Amã. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem te parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. São os versículos que embasam essa lição. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem, de vez. Se ainda como servos e como servos nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida e família. Esther, pois, viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã que se achava Esther. Ai, ai, ai. Acaso teria ele querido forçar a minha rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo tipo de sistema de conveniência. As pessoas mudam de lado e opinião com muita facilidade. Talvez o que aconteceu com Harbona foi isso, porque agora Amã e outras pessoas também que estavam mudaram um pouco do sentimento. Não defendiam mais tanto, provavelmente, Amã. Agora ele tinha realmente sobre ele essas acusações. Amã não parecia mais tão querido como antes. O rosto da vítima era coberto, pois os reis se recusavam a contemplar o rosto da pessoa condenada. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. As fraquezas de caráter. O desejo de controlar e receber honra como objetivo principal cega as pessoas, trazendo arrogância e presunção. A sede de poder e orgulho, ou mesmo prestígio, são autodestrutivas. Conclusão. A figurinha de Amã aí.
Planejou uma coisa, o que aconteceu? Olha o que a palavra fala em outras citações para você ver. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Esse versículo se encaixa perfeitamente em Amã. Quem abre uma cova nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. E tem um outro versículo também que a gente pode usar. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está escrito lá em Gálatas. Foi dito por Paulo isso. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Está lá em Ezequiel capítulo 33. É o espírito rebelde e contumaz. O que é contumaz? É aquele que resiste desobedecendo, do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou, de forma implacável e cruel, a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. E o que aconteceu? O próprio Deus que governa o mundo, cuida da família, estava cuidando daquele povo, cuidando de Esther, de Mordecai, porque é um Deus amoroso, cuidadoso, e Ele cuida de você também. Lembre-se, não deixe que essas coisas, a soberba, a vaidade, o orgulho, a influência das pessoas, tomem conta do seu coração. Antes, que o seu coração seja cheio de amor, de gratidão e do Evangelho de Cristo. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.